Glória a Jesus. Tem uma mensagem de Deus para compartilhar com você. Você que está aí do outro lado, que começou a ouvir a mensagem, vai até o fim. Ela tem poder de Deus para a sua vida. Quer ter o prazer de ouvir? Na palavra de Deus está a verdadeira salvação e a verdadeira comunhão com Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. E é necessário. E você não vê isso em qualquer lugar. Porque as mensagens que eu tenho é completamente bíblica. É inspirada por Deus. E as palavras que vai sair da minha boca vai ser totalmente bíblica. Se tiver algum comentário meu, esse comentário é meu. Como antes dá o seu parecer, expressa seu entendimento, mas o entendimento verdadeiro e fiel, aprovado por Deus, com todas as instâncias, está dentro da Bíblia. Porque esses homens que escreveram a palavra do Senhor são homens aprovados por Deus, que andou em cada passo dessa terra com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo o que ele ensinava e vendo as maravilhas que ele fazia acontecer com seu poder. E nós vamos falar do Salmo 133. Você que prega, você que ensina, você que pastoreia, que você que evangeliza, pega esta deixa. Porque você não encontra essas mensagens na igreja, em qualquer igreja não. Cada um dá o seu entendimento, dá a sua versão, e as pessoas saem, fica como sem saber para onde ir. Um fala uma coisa, outro fala outra. E as pessoas ficam sem entendimento, ficam na incerteza, na dúvida, e não conseguem obter a verdadeira conversão e o arrependimento que leva ela a ter a comunhão com Deus. Quer participar comigo dessa mensagem? Vamos lá então no Salmo 103. Preste atenção. Minuciosamente. O salmista disse: Ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a oura das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Salmo 133 fala de união entre os irmãos. O que é união entre os irmãos? Na verdade, nós somos irmão espiritual. E Deus também é o nosso Pai espiritual. Então, Deus tem para nós as coisas espiritual. Também Ele nos deu um espírito que não é um espírito do mundo, mas um espírito que provém de Deus, para que pudesse nos ensinar todas as coisas que o Senhor tem determinado em sua palavra. União significa na fé, na oração e no partir do pão, na alegria e na tristeza, em todo o segmento dos planos de Deus. Isso é união. E aqui o salmista está falando primeiramente para Israel e depois para a igreja do tempo presente, que são os nossos dias. Será que nas igrejas dos nossos dias verdadeiramente há união entre os irmãos? As pessoas
tomou posse desse salmo, quando nós vemos um dos nossos irmãos passando por algum momento difícil, será que verdadeiramente nós nos unimos para levantar aquele irmão, para dar uma oportunidade dele recomeçar tudo de novo? Será que a igreja dos nossos dias, ela pensa nisso verdadeiramente? Ou ela está pensando se promover, não para o reino de Deus, mas para o mundo secular? Ela está se preparando não para a volta do Senhor Jesus Cristo, mas para entretenimento, a diversão, show. Mas muitos irmãos estão precisando de ajuda e não encontram. Vamos ver aqui como o apóstolo Paulo, primeiramente, como Jesus Cristo pensou desse Salmo 133, como ele reagiu, como ele transmitiu nos seus dias para as pessoas da sua época que estavam ouvindo a sua mensagem, as boas novas da salvação, como Jesus ensinou. Que verdadeiramente nós amamos uns aos outros. Olha só o que Jesus ensinou no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no seu verso 12. Preste atenção com muito cuidado. Você que prega, que ensina, que pastoreia, a Bíblia diz, pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras serás condenado. Por isso eu não estou usando a minha palavra, estou usando a palavra de Deus, que tem poder, autoridade para se cumprir. Porque as minhas palavras são relativas, são verdades para mim, mas para outras pessoas não. Mas esta é verdade para todos. No verso 12, no seu capítulo 14, no seu verso 12, Jesus ensinando. Não sou eu, é ele. Ele falou, está falado. Quem quiser aceitar, que aceita. Quem não quiser aceitar, é problema dele. Quando Deus levanta uma pessoa para levar a sua palavra, a pessoa que ele levantou não omite, não é neutro. Ele é perfeito. Ele ensina todo o conselho do Senhor. Não para favorecer ninguém, nem a si próprio, mas para que as pessoas se convertam, se arrependam e recebam a nova vida dentro do seu coração. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. No verso 14. Se pedirde alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, se vocês me amar, vai guardar os meus mandamentos. E se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Essa aqui é a introdução de Jesus Cristo sobre o Salmo 133. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E fará maior do que essa. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedir meu nome, eu vos darei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se nós... Jesus está falando nesta passagem. Se nós amar uns aos outros verdadeiramente, então o Espírito Santo farei parte dessa igreja. E ele, quando ele disse, ele estará entre vós, ele está falando que naquele momento Jesus estava presente fisicamente
mas em breve ele estaria em vós, quer dizer, ele estaria dentro de nós. É difícil, né? Mas esta é a realidade. O Espírito Santo só vem sobre nós se primeiramente estivermos em união, não de palavra, em atitude. Qual é a pessoa que preocupa com o outro quando ele está doente, quando ele está precisando de ajuda, que ele não pode ir para a igreja? Qual é a pessoa que vai ajudar uma pessoa que está desempregada, que naquele momento ela não tem como pagar uma conta de luz, uma conta de água, ou mesmo comprar um remédio? A união se dá nisso. Não é apenas de palavra, de tapinha nas costas. Olha o que diz Paulo em Filipenses, no seu capítulo 1, verso 27 em diante. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que está no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, que para ele, na verdade, é indício de perdição, mas para vós está bastante de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Sabe quando nós estamos no culto? Pessoas vão lá apenas para observar como nós tratamos os irmãos. Se as palavras que saem dos nossos lábios são palavras de baixo escalão para diminuir as pessoas, como nós tratamos as pessoas que precisam de ajuda, o que ele vê na igreja é o que eles vão falar lá fora. Se ele vê coisa boa acontecendo dentro da igreja, o testemunho lá fora vai ser de benefício. Vai ser uma igreja que tem união, que tem comunhão, que estão atentos à palavra do Senhor, que está atento ao evangelho que Jesus ensinou, esteja amando as pessoas que verdadeiramente precisam de ajuda. A Bíblia ainda diz, olha só, que não devemos só crer nele. Muito diz que crê, mas só isso não basta. Nós temos que padecer, custe o que custar. Não devemos negar o Senhor em negócio, em coisa alguma. Devemos ser fiel a Ele até a morte. Não negar Ele, nem por palavra, nem por ato e nem por obra. Está sempre debaixo das potentes mãos de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, no verso 1 em diante. Paulo transmitiu isso à igreja de Éfeso. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Veja só que palavra maravilhosa. Nós temos a mesma esperança, a vida eterna. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós temos um só Espírito. Não tem um Espírito para cada pessoa. É um Espírito para toda. Que está a dizer,
o comportamento das pessoas tem que ser idêntico, porque o Espírito Santo é para todos. Há um só Deus. Se nós não nos entendemos aqui, agora, não vemos nos honrar uns aos outros, como os iremos honrar lá no céu? Se há um só Deus para todos e um céu para todos, por que que as pessoas brigam, discutem, disputam espaço por poder? Impede que as pessoas cresçam na fé, fecha a porta para os ministérios de pessoas e acham que são de Deus? Que você fica com esta palavra e reflete. Você que prega, você que ensina, que você pastoreia. Se você tem coragem de pregar essas mensagens no seu original, sem favorecer a si mesmo ou a quem quer que seja. Se você não faz acepção de pessoa, se você não coloca tapete vermelho para aqueles que têm poder aquisitivo alto e aqueles que não têm nada você despreza, aí você examina a si mesmo se você está servindo a Deus ou seu próprio umbigo. Amém? Fica com esta palavra e compartilha ela para que outros sejam alcançados. E que o evangelho da Bíblia seja espalhado no poder do Espírito Santo, na graça e na misericórdia do Todo-Poderoso, que é o dono da obra, que foi o primeiro a evangelizar. E nós temos que seguir o seu testemunho, em nome de Jesus.